Você sabe, adore conosco, adore. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eu mandarei o Consolador. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns resistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Você que sabe, adore, adore. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. Chame a atenção dele, chame. E vem como labareda, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um. Ainda tem adorador na casa? Tem adorador, tem adorador na casa ainda? Tem alguém que ainda trouxe um glória para entregar a ele? Ainda tem? Uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Clame dizendo: vem como labareda de fogo. Cadê a igreja que ainda clama por um grande avivamento? Cadê o povo que ainda clama por um grande mover dos céus? Clame a ele. E vem como labareda de fogo, vem como labareda, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada, e pousa sobre cada um de nós. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Já foi dito aqui, mas eu quero lembrar por mais uma vez. E Joel disse que acerca dos últimos dias, a evidenciação do Espírito de Deus seria tão forte, oh glória, que os mais idosos teriam visões, que os nossos jovens falariam em outras línguas. Esse fogo seria tão tremendo que seríamos cheios até transbordarmos da graça que vem dele. Eu estou crendo que aqui nessa noite, oxalá, pastor Miqueias, se nós estivermos com o nosso coração aberto e um grande mover do céu descer sobre esse lugar, ah Jesus, e adegas parbateias ficar conhecida neste Brasil como a igreja que provou do grande avivamento do céu, do grande poder que desce do céu. Mas nós precisamos querer, precisamos entender. Eu vou te dizer uma coisa: porque o poder do céu, quando desce sobre a noiva, os jovens falam em línguas, os mais velhos têm visões, e os enfermos, eles ficam curados, os abatidos recebem vigor. Quando adentra
entram para casa para sentir a presença do Senhor. Se você aqui chegou com o coração disposto a receber, sinta a graça dele, sinta o poder dele que está descendo sobre esta igreja, que está descendo sobre este tempo. Então só receba, só receba, só receba. Oh glória, oh glória. Eu sinto a graça dele aqui. Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 24. Os meninos, se quiserem continuar me ajudando, deixe Jesus usar suas vidas aí. Lucas 24. Enquanto algum dos irmãos ainda vão se localizando, eu queria aqui externar a minha gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos neste grandioso culto, neste congresso Connect Team Bateias. Meu coração se alegra e confesso aos irmãos que nós não estamos nos nossos melhores dias, mas eu sempre digo que se for para partirmos para a eternidade, melhor que seja em cima do altar. Sou grato a Deus pela vida do pastor Miqueias. Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa. Um grande privilégio conhecer o Senhor, tá? Ao nosso amigo Daniel Lana. Que Deus continue te abençoando, filho. É grande a caminhada que eu creio que tu ainda há de percorrer. Mas em todos os momentos eu tenho por certo de que a misericórdia do Senhor estará sobre a tua vida. A todos os obreiros da casa de Deus, é um prazer estar aqui com os senhores, rever o nosso pastor e amigo, que Deus continue lhe abençoando grandemente. Sou grato a Deus pela vida do nosso irmão Maico, o pessoal que está acompanhando aí, seu irmão, que Deus continue te abençoando, Deus abençoe. Conseguimos aí arrastar 2 dos nossos aí para somar conosco, Felipe, o Anderson, a sua esposa que está ali com as filhas, e também os irmãos aí que vieram. É seu irmão, aquele camarada ali, né? Deus te abençoe, filho, é um prazer te conhecer. Ao pai do nosso irmão Felipe. Minha esposa que está, eu acho que ela ainda não foi arrebatada, ela está por aí, com os 2 profetas. Sempre está nos acompanhando e nos dando toda a força em relação ao ministério. Parabenizar a todos os adolescentes desta igreja pela disponibilidade em servir ao Senhor com excelência. Nós sabemos que encontrar hoje um grupo seleto de adolescentes, jovens que estejam inteiramente ligados aos céus, está difícil. Mas eu louvo a Deus porque na AD Bateias ainda existe um grupo de adolescentes remanescentes aqui. Deus continue lhes abençoando, a toda a igreja. Pastor, eu trago um abraço todo especial do meu pastor Paulo Jorge, supervisor do setor 2 da The Blue, assim como o pastor Newton Santos, presidente aqui da nossa convenção, no estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Ao Senhor, sua casa e a toda a igreja. Todos acharam? Diga amém. Que diz então a palavra de Deus? Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49. Lucas 24 e 49. Que diz a palavra do nosso Senhor:
Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu pude ouvir alguém aí que manifestou uma adoração. Eu vou repetir aqui porque eu acredito que alguém mais vai pegar. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Com muito carinho, pegue a sua Bíblia, coloque sobre o teu banco. E eu queria que você olhasse para esse irmão, essa irmã, este jovem, este adolescente que está do seu lado agora. Olha para ele, olha aí. Diga para ele nessa noite: misericórdia. Diga: nessa noite, se você crer, o céu há de descer sobre as nossas vidas. Olha aí, diga para ele mais uma vez: se você crer e abrir o seu coração, o Espírito Santo de Deus descerá e começará a encher. Diga com vigor: e encher, e encher, e encher. E terão alguns de nós que terão que sair daqui carregados, porque não suportarão a glória do céu que descerá neste lugar. Não suportarão a glória do céu que descerá neste lugar. Diga, não suportarão a glória do céu que descerá neste lugar. Se esse irmão, essa irmã, este jovem olhou para você, dê um glória a Deus, um aleluia, foi porque ele entendeu. Mas se ele não entendeu, eu solto aqui uma palavra profética. Até o final dessa reunião, Jeová toma essa vida aqui. Até o final dessa reunião, Jeová vai tomar algumas pessoas aqui. Se assente adorando ao Senhor nesta noite. Meus irmãos, a morte de Jesus Cristo, nos dias atuais nós conseguimos entender que ela não foi algo esperado pelas potestades malignas. Eu já ouvi alguns pregadores dizer que quando Jesus Cristo foi pregado na cruz, o inferno exclamou dizendo que havia vencido. Eu discordo dessa palavra. Porque quando Jesus Cristo ele foi crucificado, o inferno já sabia que ele ressuscitaria. Mas eu não vim aqui hoje, mesmo que essa palavra em que Deus ministrar ao meu coração, ela seja cristocêntrica, porém movido por uma promessa e que está empautada ao tema da festividade. Porque Jesus Cristo, ele, ainda antes de subir o Gólgota, subir o Monte Caveira, a cruz do Calvário, Jesus, ele, ao peregrinar com os discípulos, e eu gosto de nomenclar isso porque ele separa 12 homens que não era nada, e que diante do ministério dele continuam sendo nada, porém, agora com uma vasta experiência no reino dos céus. Mas veja bem, que enquanto esses discípulos estavam caminhando com Jesus, estavam provando de algumas coisas que Jesus lhes dava acesso, esses discípulos eles começam a entender que o objetivo maior de estarem andando com Jesus não era somente andar, não era somente ver os milagres, não era somente contemplar o que eles poderiam ver com os olhos carnais, mas era entender que além de prestarem atenção, aprenderem, partilharem de momentos que eles já não tinham vistos em suas vidas antigamente, retoricamente falando, mas a partir do momento
em que eles começam a peregrinar com Jesus, eles começam a perceber que Jesus está os chamando para uma vida de intimidade com Ele. Por quê? Ele não está a fim de subir aos céus para fazer com que a promessa do Pai se cumpra e deixar alguns homens inexperientes na terra. Mas Jesus, Ele separa o seu grupo de irmãos, o seu grupo de apóstolos, para os ensinar e sobre a vida deles decretar, discipular, levar, encaminhar algumas promessas. Veja bem, que dentre algumas promessas que Jesus Cristo, Ele deixa sobre a vida dos discípulos, algumas delas eu vou citar para os irmãos. Primeiro, a promessa de salvação. Segundo, a promessa do perdão de seus pecados. Terceira, a promessa de, através do seu nome, curar enfermos, expulsar demônios, e ainda ele dá uma certeza aos discípulos. Qual é? É a certeza de que, através do poder que há no nome dele, e na graça que vem dele, se mesmo que eles tomassem alguma coisa, que lhes fizessem efeito de morte sobre a vida deles, nada causaria. Mas veja bem, porque o que me chama a atenção é que Jesus, ainda antes de retornar ao Pai, ainda antes de subir ao Pai novamente, ainda antes de tomar novamente a sua originalidade de corpo, que é celestial, Ele faz uma promessa sobre os discípulos. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o pastor João, capítulo de número 14, e a partir do versículo de número 5, nós veremos um discorrer de história, onde os discípulos que andavam com Jesus, estes mesmos discípulos que professavam a sua fé em Jesus, que viam os milagres acontecerem, que receberam algumas promessas que Jesus fez, agora, prestes a chegar o momento da crucificação, eles começam a temer, eles começam a sentir medo, eles começam a se esmurecer diante do fato que aconteceria. Por que não dizer que no capítulo de número 14 de João, os discípulos estão prestes a enfrentar o que nós conhecemos hoje como uma depressão? Porque eles já estavam com medo do que o futuro lhes aguardava. Mas como assim, Mateus? Seja mais claro. Eu vou dizer, os discípulos agora, ao notarem que os dias de Jesus na terra estão contados, os dias do amigo Jesus, que tanto os instruiu, que tanto os partilhou de bons momentos, que tanto os mostrou feitos e milagres, que tanto esteve com eles nos momentos mais difíceis de suas caminhadas, eles agora precisam entender que Jesus vai subir. Levantam-se dois dos discípulos. Um olha para Jesus e diz: Senhor, é o seguinte, mostra-nos o caminho, porque ele logicamente queria dizer que se Jesus orquestrasse um caminho direto para eles, eles poderiam ter uma certeza do que poderia acontecer. Mas o que eu acho interessante é que Jesus olha para eles, ou para ele, Tomé, e diz: mas como assim? Esse tempo todo andando do meu lado, esse tempo todo vendo e vivendo as promessas que eu mesmo profetizei sobre suas vidas, e vocês ainda não entendem o quê? Que eu mesmo sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas veja bem, que outro mais ousado ainda chama a atenção de Jesus, porque Jesus, após dizer que era o caminho, a verdade e a vida, ele diz que se não for através dele, ninguém poderia conhecer ou ir até o Pai. Então,
Outro dos discípulos se levantam e diz: mas então, Pai, mostra-nos o Pai. Mostra-nos Ele, porque de certa forma Ele quis dizer: se nós vermos o Pai, está tudo certo, a certeza estará conosco. Ô glória. Mas Jesus olha para ele e diz o quê? Como assim? Como que vocês querem ver o Pai, sendo que eu sempre estive no meio de vós? Mas Mateus, o que você quer dizer? Primeiro, para recebermos a porção do céu e podermos bater no peito pela imensa misericórdia dos céus, de Deus, e dizer que somos conduzidos pelo Espírito Santo, precisamos conhecer a Jesus verdadeiramente. Sabe por quê? Adolescentes que me escutam, igreja de Cristo que me escuta, muito nós ouvimos falar nos dias em que vivemos de Jesus. São tantas igrejas, tantas religiões, tantas mensagens diferentes. Mas agora eu lhes faço uma pergunta retórica: qual delas estão diretamente nos fazendo conhecer Jesus? Qual delas estão diretamente nos fazendo conhecer a cruz? Qual destas mensagens, destas religiões, de tantos pensamentos que tem provido no meio de nós, qual deles tem nos feito chegar até o sacrifício de cruz? Mas como assim, Mateus? Tem gente que fala de Jesus, tem gente que professa Jesus, tem gente que até acha que fala em nome de Jesus, mas eu posso dizer uma verdade: nunca conheceu Jesus. Mas Mateus, o que você quer dizer? Sem conhecer Jesus verdadeiramente, não conhece o Espírito. Sem conhecer a graça verdadeiramente, não consegue receber o Espírito. Quem não conhece Jesus verdadeiramente e numa integralidade verdadeira, jamais conseguirá ter acesso ao Espírito Santo de Deus. Quem não conhece Jesus com verdade, jamais conseguirá desfrutar da graça que está no Espírito de Deus. Eu preciso dizer aos irmãos que eu preciso trazer palavra para a igreja ainda. Adolescentes que me escutam, não troque as verdades da Bíblia Sagrada pelos momentos que o mundo lhes oferecer. Oh glória, eu vou entregar tudo aqui hoje. Não troque a mensagem da cruz por um momento sequer oferecido pelo diabo à sua vida. Não troque o verdadeiro amor que desce da cruz do Calvário em seu favor pelo que os outros estão dizendo. Vale a pena, é só 15 minutinhos, é só 5 minutinhos. Ei, não caia nas astúcias do diabo, não. Sabe por quê? Porque eu ainda creio que nestes últimos dias o próprio Espírito de Deus há de levantar uma geração sedenta pela palavra, mas que ainda carrega a verdade, que ainda tem graça, que ainda tem autoridade do céu sobre a sua vida. Veja que Jesus então, em toda essa história, vendo que os discípulos mesmo assim ainda continuam amedrontados, é aqui que, se eu posso dizer e usar aos irmãos, é formalizado uma promessa de Jesus para os discípulos e que também escoa a nosso favor. Qual é essa promessa? Primeiro, Jesus, a partir do versículo de número 14, do capítulo de número 14 de João, Jesus ele olha para os discípulos e diz: ei, é o seguinte, ó, estão com medo? Vou dizer algo aqui. Se vocês crerem em meu nome, vocês farão obras iguais, ou até mesmo maiores do que aquelas que eu fiz. Não está bom ainda? Vou dizer mais. Tudo quanto vocês pedirem em meu nome, ei, isso lhes será feito.
a fim de que o Pai seja glorificado através do Filho. Mas, Senhor, ainda estamos com medo. A evidenciação do Espírito começa aqui. Como Mateus? Jesus olha para os discípulos e diz, a partir do versículo de número 16, não está bom? Então vamos fazer o seguinte, se vocês me amarem verdadeiramente, guardarem os meus mandamentos, eu subirei ao Pai, rogarei por vós, e Ele vos enviará o Consolador. Eu digo mais, Ele ainda termina dizendo, esse Consolador, Ele é o Espírito da verdade, mas só que tem uma coisa, o mundo não pode receber, sabe por quê? Porque o mundo não ama Jesus, o mundo não está com Jesus, só recebe do Espírito quem está com Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunte, está andando com Ele ainda? Oh glória, eu estou sentindo graça aqui nesse altar. E se eu correr aqui hoje, vocês não se invocam comigo não, que eu ainda sou desses crentes malucos ainda. Ah, quando a graça desce no altar, não tem. Ainda tem crente aqui que ainda é desse tempo. Crente do glória a Deus, crente do aleluia, crente das línguas estranhas, ainda tem na casa. Ah, Jesus. E os discípulos olham. Oh glória. Eu estou vendo que eu não estou sozinho aqui. Oh glória. E os discípulos olham. Ficaram agora confiantes. Só que eu quero te lembrar que a promessa da evidenciação do Espírito, a descida do Espírito Santo, já foi profetizada através da primeira resposta que Jesus dá a Tomé. Como assim, Mateus? Vou te explicar. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, aos teólogos, estudantes de teologia aqui, quando nós adentramos diretamente a própria matéria de pneumatologia, que é o que é ligado à evidenciação do Espírito, cristocêntrica, propriamente dito falando, nós iremos ver que no Antigo Testamento, só recebia do Espírito Santo de Deus, ou do Espírito de Deus, como é mencionado, pessoas que eram diretamente, por Deus, instruídas para o ministério nessa terra. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quem recebia do Espírito de Deus, eram os juízes, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os levitas, pessoas que ornamentavam o santuário, eram essas. Mas Jesus, quando Ele diz que veio para dar vida e vida com, Ele estava falando do Espírito também. No Antigo Testamento, existia algo chamado santuário, lembra? Dentro do santuário, existiam quantos compartimentos? 3. Primeiro, qual que era? Átrio. Segundo, lugar santo. Terceiro, lugar santíssimo. O átrio era a recepção do santuário. Todos quantos quisessem adentrar poderiam entrar. Era recepção. Seriam muito bem recebidos, porém não passariam dali. A partir do lugar santo, existia uma hierarquia que descia do céu. Por quê? O que acontecia do lugar santo para frente, pega isso aqui, era diferente. Do lugar santo para frente, quem poderia fazer parte ou entrar, era do sacerdote para cima. Lugar santo, os sacerdotes entravam. No Santíssimo, ou conhecido por muitos como Santo dos Santos, só entrava quem? O sumo sacerdote. Porque segundo a histórica, diz que a presença do que é que descia lá? Do Espírito. Meu Deus, tem alguém que está comigo aqui? A descida do Espírito era tão grande, que quem não fosse recebido da promessa que descia do céu, poderia morrer ali mesmo, porque não suportaria direcionamento de Espírito, promessa. Mas olha só que interessante.
Porque quando Jesus ele olha para os discípulos e diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, através dele, ele estava voltando no Antigo Testamento e quebrando um paradigma. Qual é esse paradigma, Mateus? Ele está voltando ao tempo e tentando mostrar para os seus discípulos que alguns já conheciam muito bem das leis de Moisés, do que o Antigo Testamento falava. Só que diante das aflições, diante das preocupações, porque crente é assim, por vezes nós recebemos algumas promessas, mas o nosso coração fica aflito, tentando até mesmo fazer a promessa cumprir antes. Mas quando na verdade, nós já ouvimos aqui, aquele que prometeu, é ele que é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, é ele que se responsabiliza pelo trajeto. Aquele que prometeu, é ele que se responsabiliza por todo o tempo necessário para o cumprimento da promessa. Aquele que prometeu, é o mesmo que é fiel para lá no final estar com a sua vitória dizendo: pega, filho meu, toma. E os discípulos, eles estão nesse embate. O que vai acontecer, o que vai acontecer? E não prestaram atenção no que Jesus tinha lhes falado. Ei! Jesus olha para eles e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Direcionamento. Agora a razão. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos falar do santuário, onde era feita a manifestação do Espírito? Átrio. Era Jesus olhando para os discípulos e dizendo: vocês querem entrar no átrio? Vem comigo, porque eu sou o caminho. Oh glória. Quer entrar no Santo dos Santos? Vem comigo, porque a verdade está sobre mim. Quer entrar no Santíssimo? Vem comigo, porque é no Santíssimo que tem vida. E o segredo da manifestação está onde? É a evidenciação do Espírito. Onde está? É o Pai que desce no lugar Santíssimo. Pega, Santíssimo. Olha, mas eles não perceberam que Jesus estava falando sobre isso. Eles não perceberam que Jesus estava falando sobre isso. Só que como o nosso Jesus, ele não deixa ninguém para trás, ele faz mais uma promessa, que é a do versículo de número 16 do capítulo de número 14 de João. Mas agora Jesus, o que acontece? Jesus, ele é crucificado. Ele dá o grito, tetelestai, que dizia o quê? Consumado está. Os discípulos agora começaram a entrar em outro embate pessoal. Por quê? Após a crucificação do Messias, em Jerusalém, o estreito, que já estava estreito, estreitou mais. Ficou pior. Quem era perseguido, agora que vai ser perseguido mais ainda. Mas e aí, Mateus? Tinha se passado um dia. Os comentários começavam a rolar. Ei, aquele andava com Jesus. O Pedrão, que disse que estaria com Jesus até o final, camarada, amigo, na primeira investida, já saiu fora. Passou o segundo dia. Ei! Estão se escondendo, não pode mais sair, porque agora a ameaça é direta. Passou o terceiro dia. Cadê o mestre que não chegou ainda? Marta e Maria descem ao sepulcro. Os anjos estão olhando para
o que está acontecendo. Olha para a mulher e diz: mas mulher, o que está acontecendo? Não, é que o corpo do nosso Jesus estava aqui. E ele não está mais. Acabou, realmente. Quando ela olha para discorrer o caminho de volta, quem aparece? O Cristo ressurreto. A promessa que ele tinha feito antes da crucificação ainda estava de pé. Mas os discípulos não viram ele. Elas correram para os discípulos contar o que tinha acontecido. Tomé novamente diz: eu só acredito se eu ver as marcas. Se eu ver as marcas dos escravos, aí eu vou conseguir testificar que realmente ele está vivo. Logo mais quem aparece? O Cristo da promessa. O Cristo ressurreto. O Cristo que disse que iria ter, vai ter batismo com o Espírito Santo. O Cristo que falou que haveria consolo através do Espírito. O Cristo que pegou e disse: ei, eu vou subir, mas ainda antes vamos ter um novo encontro. Esse Cristo. Mas em Jerusalém começou a se espalhar o burbulho do que ele realmente tinha ressuscitado, que o Cristo realmente tinha ressuscitado. Ei, escute. Mas algo ainda estava sobre os discípulos, que era o quê? A promessa. E é por isso que eu não me canso de dizer, e vou repetir aqui nessa noite para os irmãos da De Gaspar Bateias: enquanto você estiver debaixo da promessa, pode morrer quem falou que ia te ajudar. Pode morrer quem falou que, não, porque eu vou custear, eu vou dar um jeito. Pode acontecer o que for, mas se estiver debaixo da promessa, fica tranquilo. Quem está debaixo da promessa não perde o rumo da caminhada. Quem está debaixo da promessa jamais ficará sem provar do cumprimento da promessa. E os discípulos agora com isso estão com vontade de fazer o quê? Preste atenção. Eles estão com vontade de fazer o quê? Vamos sair daqui. Olha, começaram a entrar numa questão interna. Será que vale a pena nós ficarmos aqui? Se a gente continuar em Jerusalém, no lugar do cumprimento da promessa, Maico, é capaz da gente morrer ainda, pastor Miqueias. Será que vale a pena continuarmos aqui? Será que ainda vale a pena sofrermos tanto por amor a Cristo? Será que ainda vale a pena matar a nossa carne diariamente para viver esse tremendo amor? Os discípulos começaram a indagar isso. Será que ainda é compensativo? Quer saber? Deu para nós, né? Vamos sair de Jerusalém? Vamos? E alguém pode até... Eu sei que nós estamos num congresso de adolescentes, mas a mensagem é para a igreja. E o Espírito Santo de Deus me direciona, eu vou entregar. Tiveram pessoas que chegaram aqui dizendo: hoje é o último dia, vou deixar Jerusalém, vou sair da presença de Deus, vou deixar a casa de Deus. Ei, continue em Jerusalém, continue debaixo da potente promessa que Ele fez sobre a tua vida.
Não pense em sair de Jerusalém, abandonar Jerusalém. Está dolorido? Continua. A estrada está espinhosa? É essa mesmo, continua. Mas Mateus, eu já não consigo mais caminhar. A minha marcha está cada vez menor. Continua. Se não vai andando, vai se arrastando. Mas não pare. Não pare. Não pare. Continue em Jerusalém. Ei, Jerusalém. O diabo sabia. O inimigo das nossas almas sabia. Que se ele conseguisse arrancar os discípulos de Jerusalém, a promessa iria se cumprir. Só que por não estar na posição, poderia demorar um pouquinho mais. E de todas as formas, o inimigo tenta tirar eles da posição em que Jesus havia lhes colocado. Só que nas nossas vidas sempre vai acontecer isso. Antes de tomarmos uma atitude, antes de tomarmos um posicionamento que irá impactar o propósito de Deus nas nossas vidas, Ele fala conosco. Ele se manifesta nas nossas vidas. Antes de fazermos algo que terá ou fará um impacto grandioso no que Deus já prometeu, já projetou, primeiro Ele fala: não sai, não arreda o pé, não troca, não negocia, não precisa barganhar, não. Ai, Jesus. E os discípulos estão com vontade de sair de Jerusalém. Mas aí sabe o que acontece? Jesus não manda profeta. Jesus não manda outro discípulo. Jesus não manda anjo. Jesus não manda serafim, querubim, nada. Sabe o que Ele faz? Ele mesmo se apresenta. Eu vou repetir porque teve alguém que não pegou ainda. No momento da decisão errada, é Jesus mesmo quem se apresenta dizendo: permanece. Não sai do caminho, permanece. Não, mas é só uma caidinha. Não, vai impactar no projeto que eu tenho na sua história. Permanece. Não, mas Senhor, é só uma bitucadinha, é só um golezinho, é só 5 minutos. Permanece. Jesus aparece para os discípulos. Texto em que nós fizemos menção. Lucas capítulo de número 24 e versículo de número 49. Na versão bíblica que eu tenho, ela diz que Jesus ele pede para os discípulos ficarem na cidade, que era Jerusalém. Em outras versões é direta e diz que Jesus olhou para os discípulos e disse: ei, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do quê? De poder. Mas o poder em que ele estava falando é o mesmo que João Batista havia dito tempos atrás. Qual era, Mateus? Ei, eu vos batizo com água, mas esse que está vindo após mim vos batizará com fogo e com Espírito. Mas olha só, que Jesus aparece agora e pede para os discípulos permanecerem ante a promessa. E eu começo a conjecturar, lendo as Sagradas Escrituras, que eles já estavam todos perdidos mesmo. Já não tinha mais... se morrer para nós é lucro. Estava igual Paulo. Vamos permanecer aqui então? Vamos permanecer em Jerusalém? Vamos. Jesus retorna ao Pai.
Só que aí eles permanecem diferentes. Agora eles estão confiantes no quê? Na promessa. Vou correr aqui. Capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus diz que os discípulos estavam reunidos dentro da onde? Do cenáculo. E o que eles estavam fazendo? Buscando a presença. Por quê? Eles estavam confiantes na promessa. É por isso que eu acabei de dizer que se tem promessa, permanece no lugar. Vai custar um pouquinho mais? Vai. Vai doer um pouquinho mais? Vai. Vai lhe custar mais horas de oração? Vai. Vai ter que levantar de madrugada? Vai. Vão ter dias que você vai tentar dormir, mas a voz vai ficar aqui: levanta e me busca. Aleluia. Levanta e me busca. Busca a minha face. Mas Senhor, eu estou buscando e a promessa não se... Continua buscando, só busca. Mas Senhor, eu não consigo ver nem a ponta do cumprimento da promessa. Continua me buscando. Não pare com a intensificação da oração. Não pare com a confiança e a fé em mim. Não pare, continue buscando. Continue incessantemente na promessa. Sabe por quê? Porque quando eu resolver abrir os céus para a promessa se cumprir, não tem demônio que para, não tem capeta que para. Pode levantar conversa, pode levantar picuinha, pode falar o que quiser, mas se a promessa chegar, continue confiante na promessa. Eles estavam reunidos. Primeiro, Pedro, ele precisa colocar a casa em ordem. Porque todos nós sabemos que o grupo de apóstolos no início do capítulo de número 1 de Atos, ele está incompleto. Porque um havia ficado para trás, lembra? Agora, diante de Deus, eles lançam 2 nomes: José e Matias. Um desses aqui, ele vai nos mostrar para que o grupo de apostolado possa estar completo. Desce com graça sobre um. Completaram. Agora eles estão incessantemente buscando. A palavra de Deus diz que dentro do cenáculo eles estavam buscando de portas fechadas. Ei, para o cumprimento da promessa, vai ter momentos que ninguém vai ver o seu momento de busca. É no secreto com Ele mesmo. Só que aí, buscando incessantemente, o céu se lembrou da promessa. Ai, Jesus. Eu vou repetir mais uma vez. O céu se lembrou da promessa. E sabe o que eu acho interessante? É que quando ele se lembra do cumprimento da promessa, pode estar acontecendo o que for, a promessa se cumpre. A promessa se cumpre. Se coloque de pé comigo. E aí, Mateus?